Muito bem, nós estamos voltando e eu gostaria de convidar o Dr. Bortolato, Lacerda, por nossa conta, minha e tua, pode ser? Fechado? Fechado? Casa das Sopas. Faço questão. Eu estarei lá com o maior prazer. Aliás, eu gosto. Essa época com sopa não tem coisa Ótimo, melhor, né? Excelente. Mostra as imagens aí da Casa das Sopas, por favor. Casa das Sopas fica, viu, doutor, na Avenida, e para quem nos acompanha, na Avenida Brasil, 1415, logo depois da Alvin Bauer. Passa da Alvin Bauer à esquerda, na parte superior, a Casa das Sopas. Olha, tudo panelinha, né? São bonitas, cheias e quentes, né? Porque sopa fria não dá para comer, né? Sopa fria não dá. Então a Casa das Sopas oferece para você o melhor tempero, a melhor comida, a melhor sopa, na Avenida Brasil, 1415. O almoço a partir das 11 horas, a janta a partir das 19 horas. A sopa é gostosa e o preço é pequenininho, né, Joaquim? É verdade, vale a pena dar uma passadinha por lá. O Manuel, então vamos voltar com o Manuel, que disse que mora num prédio. Aquela situação, doutor, do ar-condicionado colocado do lado de fora esteticamente horrível. feio. Ele foi falar com o síndico e ele, necas de pitibiribas, não deu bola. Quer saber o que ele pode fazer? Olha, ô Manuel... Comprar um e botar também, né? Esses ar-condicionado split saíram, acho que de máximo 8, 10 anos para cá. Antes não tinha. Então, os prédios, eles foram construídos só com aquele buraquinho pequeno para botar aquele ar-condicionado... Barulhento, né? Como surgiu a nova tecnologia, e isso no mundo vai evoluindo, né? Todos os dias, todas as horas, surgiu aquele split que é mais econômico, é silencioso, é mais bonito, etc e tal. E quem não gostaria de ter um daquele em casa? Mas fica exposto, né? Mas ficou exposto por quê? Porque não foi previsto, não era descoberta até então essa nova tecnologia. Então, tem que se adaptar à situação. Então, aqueles prédios antigos, a gente vê esses ares condicionados fora digamos, do prédio, esteticamente fica feio realmente, né? Então, tem que se basear todos os problemas que acontecem dentro do edifício, você tem que se basear unicamente no quê? É nos estatutos do condomínio. Tem estatuto que permite animais, tem outros que não permite, porque o que é um prédio, viu, telespectador? Ele é igual uma empresa, é igual uma nação. A nação tem o seu estatuto, que é a Constituição Federal. A empresa tem os seus estatutos, o que pode e o que não pode. E o condomínio também tem isso. Por quê? Porque, digamos, o Congresso Nacional determina as leis. Nos estatutos, quem determina as leis são os moradores. Existe aquela convocação de 1/3, depois de segunda chamada, mais isso, aquilo. Então, aquilo ali, a lei está amparando aquela decisão do condomínio, da Assembleia Geral. Se você está viajando e não deixou ninguém para representar, não adianta você vir reclamar depois. Porque você não foi na reunião, cara. É uma coisa que ninguém vai. E depois é decidido e o pessoal fica reclamando. Mas o morador pode colocar esse aparelho à revelia? Não, a revelia não. Só pode botar revelia se tiver previsto nos estatutos do condomínio. Então todos eles, claro que ali, aquele inicial não foi previsto, que foi feito o estatuto há 10, 15 anos atrás. Então, como surgiu esse ar-condicionado e muitos quiseram colocar, tiveram que se adaptar, tiveram que se amoldar. E alguns vão para a justiça. O juiz decide de acordo com a situação do prédio, de acordo com a situação da colocação de uma série de coisas. Por quê? Porque esteticamente ele cria realmente um problema de visual horrível para o prédio. Então os novos edifícios hoje estão sendo adaptados para colocar os seus aparelhos direitinho. Mas aqueles que não têm e que estão sendo colocados, o que é sugestivo para o síndico é exigir que todos os aparelhos, e fica mais bonito esteticamente, aqueles iguais, com a mesma colocação. É um padrão. Colocar dentro daquela linha direitinho, porque aí um coloca do lado, coloca do outro, aí fica feio. Mas, seu Joaquim, é o que os estatutos determinam. E entre o conforto, doutor Bortolato, e a feiura, o senhor ficaria com o quê? Era Manuel, Joaquim, sou eu. O Manuel Joaquim. Manuel, Joaquim, doutor. Entre a estética feia, né? O aparelho colocado na parte externa do edifício, e o conforto que ele traz para dentro de casa... Eu ficaria pelo estatuto do condomínio. Perfeito. Olha aí. O João Paulo, essa situação é interessante porque muita gente tem dúvida disso. Ele disse que há poucos dias ele vinha de Joinville e o dia estava chuvoso, doutor, e o seu carro derrapou uma poça d'água na BR-101. Certo. Olha só a situação. Certo. Ele acha que o acidente foi por causa dessa água que estava ali e ele quer saber quem vai pagar o prejuízo do seu carro. Nesse caso, não foi a natureza que jogou água ali? Ou tem responsabilidade da empresa, no caso, a autopista litoral? Não, a natureza ela está aí, ela tem os fatores imprevisíveis. O que é o fator imprevisível?
Ele está andando na BR, cai um raio, digamos, diz que o raio cai no carro, parece que... Uma vez só? Diz que é um dos locais mais seguros dentro de um carro. Dentro do carro. Mas vamos supor que caiu um raio ali e matou a pessoa, digamos assim. Aí a companhia lá que responde, não tem nada a ver com isso, porque foi um fator imprevisível, não dependeu dela, essa situação. Agora, as chamadas bacias dentro das estradas, das estradas, tanto municipais como estaduais como federais, depende de um conhecimento geológico, técnico, de um engenheiro. Então o engenheiro devia prever, ou deve prever, porque é do conhecimento dele, de que ali vai surgir uma bacia. Então essa bacia tem que ser consertada porque ele sabe que poderá causar acidente. Mas isso demanda tempo, doutor? Não, isso pouco importa, porque quando você vai emplacar o teu carro, você tem que pagar IPVA. E ninguém vai dizer para você, olha, ô Antônio, isso vai depender tempo. Ou tu vai dizer assim para o governo, eu não tenho dinheiro hoje, tu me espera um pouquinho para amanhã? Ele não vai esperar. Como ele não espera o teu dinheiro e você emplacou o teu carro, você licenciou o teu carro, você pagou com o teu dinheiro e o teu dinheiro não tinha bolha de água e nem tinha aquaplan, então ele também tem que dar a contrapartida dele, tem que prestar um serviço de acordo com o que ele está cobrando. Isso e ele é independente responsável. de estrada. Não, uma cidade é a mesma coisa? Não? A cidade é a Dentro mesma de uma- coisa. Quem Aí é a responde na prefeitura. cidade é o Seria a município. prefeitura. Quem responde nas estradas do estado é o governo do estado. E quem responde nas estradas federais é o governo federal. Mas isso tudo comprovado através de perícia, de Não, laudo, evidente, teste, claro. É bom isso, sempre né? que a pessoa, É, viu, é. o caso do nosso ali, O telespectador, João Paulo. ele tem que tirar fotografia, ele tem que ser cercado pelo menos de umas testemunhas, Sim. depois ele tem que fazer os orçamentos direitinho. Isso demanda tempo, Isso né? demanda certo tempo. Isso. Aí ingressa-se na E justiça. muitas vezes a pessoa não acaba desistindo em virtude dessa delonga A do tempo, grande doutor? maioria, infelizmente, desiste, entra, né? Desiste. porque desconhecimento, acha que vai se incomodar. Se você não quiser se incomodar, você não tem como que viver muito, porque a vida não deixa de ser um incômodo. Aliás, a vida não tendo incômodo, ela torna-se Monótono. Sem graça. monótona, sem graça. sem Então graça. você tem que procurar o teu direito, você tem que ir atrás do teu direito, porque chuva, aliás, só cai do céu, chuva. Tem, o resto o não. Não, avião de vez em quando cai também. Avião. Vai lá, mas ele tem, levantou tem do gente chão. na internet já Então, fazendo pergunta faz aqui, favor, olha. vamos priorizar. A Cláudia Gonçalves está acompanhando a gente. Obrigado, viu, Cláudia? Está acompanhando o nosso Tribuna na TV. E ela pergunta, a situação é com o filho dela, doutor. O filho dela está no Exército, entrou esse ano, mas agora ele está com um problema no braço. Certo. E é o seguinte, e falaram para ele que ele pode ser retirado do Exército por causa disso. Ela queria saber qual o direito dele e se eles podem tirar ele do Exército ou não. Não, o exército, Desse o problema no exército braço. depende como é que ele foi para o exército. Se ele foi para o exército porque ele foi recrutado para fazer aquele ano obrigatório, ou se ele está enganjado, se ele foi para o exército através de um Sim. concurso. Se ele for para o concurso, tem o estatuto lá do exército lá, e lá dentro do estatuto, que é, digamos, o contrato de trabalho Sim. dele com o governo federal, lá estipula todas as condições. Mas eu quero crer que todas as condições de trabalho no Brasil têm as suas garantias. Ele entrou, eles devem ter feito um exame médico Mas nesse com rapaz, toda né? certeza, Rigoroso, se não né? fez, é obrigado, está previsto na lei que tem que fazer o exame médico. Então o exemplo, por exemplo, você viu que o Neymar foi para o Barcelona essa semana? Foi lá. Qual foi a primeira coisa que fizeram nele? Exame. É porque depois, se ele está bichado, devolve para o Santos. Então não pode reclamar mercadoria depois. Claro. O ser humano é uma mercadoria, guardado as proporções, ele é uma mercadoria. Então, no caso desse menino aqui da Cláudia, ele está amparado pela lei, né? Não tem a menor dúvida que está amparado. São, se acaso de amanhã depois, como aliás não é que seja incomum, o exército pode usar um palavrão chulo aqui, pé na bunda dele, ele vai procurar um advogado que ele vai ter direito para ser reintegrado e até uma indenização. Porque, principalmente, Cláudia, se esse acidente foi acidente do trabalho, se ocorreu lá dentro do exército, o exército poderá ter culpa se existir o chamado nexo causal, que a gente vai explicar em outros programas aqui. E se aconteceu o acidente fora do local de trabalho dele? Aí também ele é amparado porque tem a previdência também. Não como acidente do trabalho, mas acidente fora do trabalho. Que às vezes pode ser também considerado acidente do trabalho, fora do trabalho, desde a hora que a pessoa saiu do trabalho e chegou em casa. Aí a gente vai explicar mais tarde como é que funciona isso. Certo, certo. Antônio, nós temos que ir para o intervalo. O que a gente faz hoje? Eu não sei. Tem mais 15 minutos, doutor? A gente estica com o senhor, o senhor quer terminar O agora e Antônio ficar para estava com semana uma que vem? dúvida que não Então, exauriu vamos fazer ainda o seguinte, com referência ao sobre- problema. Fica esse programa inteiro com a gente hoje Fechou. aqui? Então Ok. tá, vamos. Nós ainda temos Ainda tem 4 minutos? nós temos um Estou tempo acompanhando ainda. pelo horário aqui. Então vai, responde aí o que o... Não, é sobre pergunta, doutor. nós podemos entrar nesse assunto sim, doutor. Se não der para responder tudo agora, a gente Certo. responde depois do intervalo. A respeito da pensão alimentícia. Ainda naquele assunto. Como é que fica, né? Porque a gente, eu pelo menos sempre ouvi falar
duas coisas que eu ouvi falar na minha vida. Depositar infiel, cana. Certo. Depositou, ou depois Vendeu, tirou, se jogou, vendeu, enfim, certo. sumiu. Né? Aquela garantia subiu. Positivo. E a pensão alimentícia. Mas eu nunca tinha ouvido falar a mulher pagando pensão alimentícia para o marido. Nós já temos algum caso configurado? Tem várias situações. Tem aqui em Itajaí, tem no estado, tem no Brasil todo. E o homem não fica constrangido? Não, ali, numa boa? na verdade é assim, Antônio, quando o telespectador, como falamos anteriormente, os direitos são iguais no Brasil, tanto para o homem quanto a mulher. Não é, claro que evidentemente, eu vou dar aqui um percentual de 90% das pensões alimentícias, quem paga é o homem para a mulher. Certo. Mas tem aqueles 5, 10% que às vezes a mulher tem melhores condições que o homem, e o homem por circunstância está desempregado, o homem por circunstância está doentado, não tem condições de trabalhar e houve uma relação entre ele e a mulher durante certo tempo, união estável, ele também tem direito de exigir a pensão alimentícia. Isso pode ser de comum acordo ou vai para o litigioso, doutor? A pensão alimentícia ela pode ser de comum acordo. Pode ser assim, ó. Você separa a tua mulher. Olha, meu amor, é o seguinte, minha nega, que nessa altura já não tem mais Meu isso bem, também. meu bem. Mas já tem gente que mantém esse tipo de diálogo, acho que é importante. Sim. Olha, eu vou fazer o seguinte, não deu mais certo, tal, eu vou pagar 300, eu vou pagar 500, eu vou pagar 1.000, tá bom? Não, tá ótimo, tá ótimo. Ele continua pagando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, até que dá satisfeito, tá ótimo. A hora que ele disser assim, ó, não tenho mais dinheiro, não tô a fim de pagar. Mas isso de boca? De boca existe gente que faz isso aí. Mas o correto, o mais, assim, que fica mais tranquilo para a mulher e que fica estabelecido rigorosamente, o papel, né? É o papel, aquele que é feito na frente do juiz. Aquele não tem como voltar atrás. Esse que ela deu espontaneamente, aliás, que você deu espontaneamente, esse você tem, assim, a qualquer momento você pode dizer, não tem mais interesse ou não tem mais condições. Aquele perante o juiz, não adianta você falar isso. Se você disser que não tem mais condições, e isso acontece, você tem que entrar com uma ação revisional de alimentos. Porque a qualquer momento ela pode ser revista. Agora, um outro problema, você está falando de direitos iguais, homem e mulher, né? Que hoje os direitos são iguais. Agora eu pergunto, por que o homem tem que ir sempre na cidade da mulher para entrar com qualquer tipo de ação nesse sentido de pensão alimentícia ou coisa parecida? Não, hoje não é mais, hoje já mudou hoje. Antigamente era o local que a mulher morasse. Não é mais isso? Não, pode entrar no local que está. Vamos para o intervalo, voltamos já, que esse assunto é de bastidores, voltamos já. Tem que ser